Iniciamos o segundo semestre de 2018 e nessa primeira etapa, que corresponde a 1º a 10 de julho de 2018, vamos destacar os principais acontecimentos que ocorreram na educação no Brasil, já que no mundo praticamente quase nada aconteceu, em função das férias escolares, pouco movimento de congressos e encontros acontecem nessa época, mas a notícia mais de impacto em relação a esse período foi exatamente a despedida do Brasil da Copa do Mundo. Nós saímos da Copa deixando a classificação em 6º lugar e vimos os nossos adversários prosseguirem para uma final que no período de 15 de julho marcou realmente o cenário do desporto nacional, do desporto internacional. Mas voltando ao nosso país, nós tivemos nesse período algumas atividades, foram atividades principalmente no executivo, no legislativo, já que as escolas, de uma maneira geral, mantiveram a tradição das férias de meio de ano, e nós tivemos então como destaque a atuação do ministro da Educação anunciando as mudanças no processo de avaliação a partir de 2019. Na realidade é um anúncio que a gente não sabe se vai consolidar ou não, porque em 2019 já não será mais esse ministro da Educação, já não será mais esse governo, mas pelo menos foram colocadas propostas de mudança no processo de avaliação da educação brasileira para 2019, envolvendo mais a educação básica do que a superior. A superior, o Sistema Nacional de Avaliação não será mudado, porque a mudança representaria a alteração de lei, e essa lei, para ser aprovada, ela teria que já estar tramitando. Mas certo, se fosse uma medida provisória, alguma coisa assim, coisa que o governo não terá coragem de fazer. Também o Ministério da Educação disponibilizou para consultas os indicadores educacionais. Nós temos hoje, através do INEP, que faz um bom trabalho, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a disponibilização de dados para consulta por parte das instituições. Os dados não são totalmente abertos, mas quem tem interesse pode fazer a solicitação de consulta e será fornecido esses dados dos indicadores educacionais. Câmara e Senado, funcionamento nesse início de mês ocorreu, depois entrou o recesso, mas a Câmara a Comissão de Educação do Senado debateu a inclusão dos deficientes nas escolas. Esse assunto tem sido frequente, até mesmo que é um senador que defende fortemente a causa da inclusão, que é o senador Romário, do estado do Rio de Janeiro, e traz nesse momento a discussão, a inclusão dos deficientes, dos portadores, das pessoas portadoras de deficiência. Esse debate ocorreu na Comissão de Educação, com a participação de alguns especialistas convidados pelo desenvolvimento esclarecimento melhor aos senadores, aliás, poucos senadores presentes e vários assessores que participavam mais. Já na Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação aprovou a regulamentação da falta por motivo religioso. Essa é uma questão que vem sendo colocada com frequência. O aluno que falta, principalmente os adventistas, por uma razão religiosa, e isso está encaminhando para uma modificação da legislação. Mas a Câmara dos Deputados tem discutido isso e foi objeto de um projeto de lei que foi apreciado pela Comissão de Educação, embora não seja terminativo. Ele vai ainda para o plenário e vai para o Senado Federal. Também em termos de cenário já um pouco de América Latina, nós tivemos uma reunião ordinária do Parlamento do Mercosul, que aprovou uma declaração reafirmando a defesa da educação. O Parlamento do Mercosul é um parlamento que reúne os países que integram o Mercosul e teve a 55ª Assembleia realizada nesse período, e que mostrou realmente, reafirmou os princípios colaborativos entre os países, os países membros do bloco,
para a educação. Nós temos hoje desigualdade muito grande em termos de tratamento, de participação de todo esse cenário internacional. É muito difícil hoje um aluno do Brasil se encaixar em outra instituição estrangeira ou vice-versa, não sei, pelo longo processo, mas está caminhando, está debatendo alguma coisa e eles declaram, pelo menos os principais representantes, a importância de reconhecimento da autonomia universitária, da liberdade de ensino, e a proposta focou mais no aspecto da educação básica, mas com várias pinceladas em cima do ensino superior. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, divulgou resultados finais dos programas internacionais. Foi publicado logo no começo do mês, no dia 3 de julho, os resultados finais dos editais relativos aos programas professor visitante, pós-doutorado e doutorado, feitos no exterior. Então, a CAPES tem feito, aliás, um bom trabalho há muito tempo e, mais uma vez, divulgou esses resultados nesse começo do semestre. Também ocorreu em Brasília a ida dos dirigentes municipais de educação para apresentar as suas demandas ao ministro da Educação. A União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, congrega os representantes de 5.570 municípios brasileiros e teve reunido dia 9 de julho em Brasília para apresentar as demandas da educação básica. Entre os assuntos tratados foi o financiamento para matrícula em creches, o programa Novo Mais Educação e a gestão da educação municipal e os critérios de liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O ministro da Educação tem uma boa experiência na área de educação básica, ele foi secretário de Educação do Amazonas e dialogou politicamente, mostrando as dificuldades do MEC para atender exatamente esse período. E também teve no Brasil aquela jovem paquistanesa Malala, que anunciou, o Prêmio Nobel da Paz e tudo, que anunciou que 3 brasileiras passarão a integrar uma rede internacional bancada com um fundo que patrocina o desenvolvimento, a educação no mundo. Essas 3 brasileiras foram uma de Pernambuco, uma da Bahia e de São Paulo, que foram escolhidas e que passam a partir de agora a serem integrantes de uma rede, e essa rede que tem sido já objeto de ações principalmente em 6 países: o Afeganistão, Líbano, Índia, Nigéria, Paquistão e Tunísia. Então nós estamos acompanhados aí de 6 países, que são países de grande densidade populacional e grandes problemas também, mas ela tem se debruçado nesse sentido de buscar mecanismos de uma inclusão maior, principalmente das jovens mulheres, no processo educacional. Ela foi vítima de um processo de proibição, de perseguição no seu país, tornou-se amparada pelos Estados Unidos e vem fazendo campanha pelo mundo inteiro, criando já, inclusive, um fundo de financiamento para colaborar nesse processo de formação. Assim fechamos o primeiro período, que foi o período de 1 a 10 de julho, e foi um período de baixa intensidade em termos de grandes impactos para a educação.